Irmão, esse evangelho aqui é glorioso. O evangelho de Lucas, irmão, é muito bom esse trem. Sim, apostila de Lucas. Tá com a apostila? Então, terminamos Marcos, vamos para Lucas. Tá com a apostila, Kézia, de Lucas? Não? Esse era o final de Marcos, que semana passada eu não terminei. Minha irmã tá com Lucas. Lucas, evangelho de Lucas. Apostila de Lucas. É de Marcos? Irmão, Lucas, o evangelho de Lucas é muito bom. Entender o evangelho de Lucas também vai nos ajudar muito. Faz um favor, entrega um para Cassiane. Fala, irmão Cláudio lembrou de você. Ele não esqueceu, mas ele lembrou, né? Posso até não me lembrar, mas me esquecer nunca. Olha só, o livro de Lucas, o evangelho de Lucas nos conta o seguinte. Vamos entender. Considerações preliminares. Todo mundo sabe o que é preliminares, né? Sabe o que é preliminar, né? Aquilo antes de começar. Então, o evangelho segundo escreveu o médico amado Lucas é o primeiro dos 2 livros endereçados a um certo Teófilo, né? Deveria se chamar, o evangelho de Lucas deveria se chamar Primeira Carta a Teófilo, ou Primeira Carta de Lucas a Teófilo. E Atos dos Apóstolos deveria se chamar Segunda Carta de Lucas, aqui mesmo, lá no início de considerações preliminares. Aqui, eu estou aqui. E terminei aqui. Não, esse aí é o da Cassiane e o da senhora. A gente está lendo aqui, tá? Está lendo aqui. Então, segunda linha. Embora o autor não se identifique pelo nome em nenhum dos 2 livros, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e as evidências internas indicam a autoria de Lucas nos 2 casos. Ou seja, todo mundo da época desse livro disse que era Lucas. Isso foi passando de pai para filho, de pai para filho. A Igreja Católica, quando assume, já assumiu dizendo esse evangelho foi escrito por Lucas, porque todo mundo diz que foi escrito por Lucas. Tá? E as evidências internas, existem palavras, situações dentro do próprio livro de Lucas e de Atos que indicam que foi Lucas que escreveu, ok? Então como é que eu sei que foi Lucas? Evidências internas e a tradição da igreja. Continuando onde eu parei, diz assim, ó, segundo parece, tá sem? Ah, tá. Tem mais aqui, gente. Tem mais aqui, tá quantas que você precisa lá? Só uma? É para poder rasgar, rabiscar, rasurar. Segundo parece, Lucas era um gentio convertido, que se tem informação era isso, sendo o único autor humano não judeu de um livro da Bíblia. Irmão, o que isso quer dizer? Segura aí, põe o dedinho aí, segura aí. Isso quer dizer que a Bíblia era missionária. Isso quer dizer que o plano de Deus incluía os gentios. Por isso que na linhagem do Senhor Jesus Cristo nós temos Raabe, nós temos Batseba, e Raabe, nós temos Ruth e nós temos Batseba. São 3 gentias que estão na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Isso dentro de um seminário de missiologia fala que essa é a veia missionária do Cristo Jesus. Essa é a veia missionária do Evangelho. E aí entra Lucas, que não era judeu, e escreve um Evangelho. Isso mostrando que a salvação era para todos, né? Para todos. Continuando, o Espírito Santo o moveu a escrever a Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a... Irmão Cláudio, como é que é isso? Teo, Deus. Filo ou filéu, ama. Filéu é amor em grego. Teo é Deus em grego. Teófilo ou aquele que ama a Deus. Pegou? Ok? Ama, amigo, aquele que ama. Ok? Filo, no original é Teosfileu, mas quando traduziu, fez o nome Teófilo. Se a gente separar, igual a gente fez com a palavra religião, a palavra sacrifício, que são uma palavra só na língua portuguesa, mas no original são 2, né? São 2. Geena também são 2. Então, a palavra Teófilo, se a gente separar, é Teos e Fileo, né? Amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, lá de 1 Timóteo 6,10, é
filargia, fileoargia, argia é prata, fileo é amigo ou amante, aquele que ama a prata, o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males, tá? Então o Espírito Santo moveu a escrever a Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a Deus, a fim de suprir uma necessidade da igreja gentia, de um relato completo do começo do cristianismo. Olha aí, Lucas viu a necessidade, ok, de passar para alguém, e Deus aproveitou. Eu acho lindo isso daqui, segura aí, irmão. Parei em cristianismo, do lado está escrito assim: a obra tem duas partes, ok? Segura aí, a obra tem duas partes. Põe um dedinho aí, põe um lápisinho aí. Uma das coisas que nos levam a crer que a Bíblia foi inspirada por Deus é o seguinte: todo mundo escreveu em momentos distintos da história. Ninguém sabia que alguém ia escrever algo que ia encaixar naquilo que ele estava escrevendo. Ninguém escreveu já sabendo que alguém... Todo mundo foi inspirado e escreveu. Deus foi só juntando. E o negócio é que o encaixe foi perfeito. São 40 autores e mais de não sei quantos 1000 anos escrevendo. E quando junta esse trem todo, o negócio dá certo. Como não crê que isso foi Deus que está por trás disso tudo, gente? Ou em casa, os livros, Gênesis não discorda de Apocalipse, Apocalipse não discorda de... São os dois que estão na ponta, o início e o fim. Quando casa tudo isso e vai casando assim, nada, ninguém desprega ninguém, a coisa fica certinha, perfeita. Como não crer? Tem um pastor, desembargador, como é que é o nome dele? Aquele desembargador é Wellington, William Douglas. Ele escreveu um livro sobre os 10 mandamentos. E esse livro que ele escreveu sobre os 10 mandamentos, ele só queria que rodasse dentro lá do Supremo Tribunal de Justiça. Ele fez para os amigos dele, tinha dinheiro, desembargador tem dinheiro pra caramba, escreveu e deu de presente para cada um. Vamos fingir que os 10 mandamentos não foi feito por Deus, não tem nada a ver com a religião. Ele é útil. Ele consegue provar que os 10 mandamentos, mesmo não tendo um Deus, o peso de Deus, né, cobrando o cumprimento, ele é prático, ele é útil na nossa vida. E ele vem falando sobre isso. Fez tanto sucesso, aí eu e a Elane conseguimos uma cópia deles lá, veio pra minha mão, eu li e falei: Elane, a gente tem que conseguir um livro desse, livro é muito bom. Aí devolvi pra ela, aí a pressão foi tanta que ele resolveu escrever um aqui pra fora. Ele escreveu um livro aqui pra fora, explicando os 10 mandamentos. Se não existisse Deus, os 10 mandamentos valeria? Ele prova que os 10 mandamentos, mesmo que não existe Deus, é irretocável, é perfeito, é perfeito. A gente pode aplicar em várias áreas da nossa vida. Então, às vezes a pessoa escreve e não sabe do que ela está escrevendo para um grupo, Deus vai usar para um outro. Ele mandou para Teófilo, para a família Teófilo, e Deus falou assim: bobinho, você está pensando que eu vou usar isso para uma pessoa, eu vou usar para bilhões. Você está escrevendo para um, eu estou te inspirando para escrever para bilhões. Só que na cabeça dele ele só estava escrevendo para um. E Deus já estava de olho em nós. Ele estava escrevendo para Deus, Deus olhando lá para a gente aqui hoje, estudando isso aqui, ó. Eu estou vendo lá na frente, Cláudio vai estar dando essa aula de novo, pela 4ª vez, sobre o livro de Lucas, sabe? Então é lindo isso, essa sincronia bíblica, né? Esse entrosamento das partes. Então a gente parou em cristianismo, ok? E aí a gente começa. A obra tem 2 partes, vocês acharam aí? Ok? Se alguém não achou, me diz que eu vou botar o dedão aí onde a gente está, ok? Pedir para parar em cristianismo, do cristianismo, tem um ponto continuativo e depois está escrito: a obra tem 2 partes: o nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Isso é o livro de Lucas, é a primeira obra, é a primeira parte da obra de Lucas. E a segunda é o derramamento do Espírito em Jerusalém e o desenvolvimento subsequente da igreja primitiva. Esse é o livro de Atos. Então a obra de Lucas são feitas em 2 partes: o evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos. Isso é tudo que Deus mandou ele escrever para Teófilo. Só que Deus usou para salvar a humanidade, para evangelizar o mundo, e ele não sabia disso. Esses 2 livros perfazem mais de 1/4 parte do Novo Testamento. Olha a abrangência desses 2 livros, mais de 1/4 parte. O camarada, a história que ele pega ali do início da igreja até a morte de
Paulo, que Pedro morreu junto com Paulo, só não falou de Paulo de Pedro, mas Pedro também morre naquele mesmo ano. Então você vê como é importante nós conhecermos o livro de Lucas, ok? Como é importante. Eu vou só ler mais esse parágrafo, a gente para. Semana que vem a gente pega propósito, visão panorâmica, características especiais, esboço e na trás temos a visão batista. Qual é a minha indicação? Leiam em casa. Porque se você ler em casa você vai vir com dúvidas. Se você ler em casa você vai vir tirar alguma coisa limpa comigo. Se você, irmão, eu não estou com paciência para ler o livro de Lucas, lê pelo menos o esboço. Lê o esboço, vai ver se lá o esboço, para onde o esboço aponta, está indicando isso mesmo. Se é isso que está aqui no esboço, ó, tal, do versículo tal, é isso mesmo, está lá, o contexto é esse mesmo, é bom para você se familiarizar com o livro de Lucas. Veja se os contextos estão dentro dos seus contextos. Aqui está mostrando, ó, a ressurreição vai do capítulo 24, versículo 1 ao 53. Aí vai lá, se na letra A, amanhã de ressurreição é do versículo 1 ao 12 mesmo. Se as aparições do céu começam no versículo 13 e vão até o 43 mesmo. Veja se as instruções de despedida do Senhor Jesus Cristo estão entre os versículos 44 e 53 mesmo. É um estudo, irmãos. Contato com a palavra, irmãos. Ela te liberta, ela te edifica, ela te cura. Ela que te santifica, irmão. Tenha contato com ela. Vai lá confirmar, irmão Cláudio não bateu. Olha, aqui disse que é daqui a aqui, eu fui lá ver, não bateu. A gente corrige aqui junto, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, segundo parágrafo das considerações preliminares, aqui a gente para. Pelas epístolas de Paulo, sabemos que Lucas era um médico amado. Isso está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14. E um leal cooperador do apóstolo Paulo. 2 de Timóteo 4, 11, Filemão, versículo 24. Certifique também os textos em Atos na primeira pessoa do plural. Vê a introdução a Atos, aquilo que eu falei. Primeira pessoa, aquilo que eu falei. Nós. O livro de Atos é cheio de nós. Ou seja, ele era um cooperador de Paulo. Ok? Vamos continuar? Pelos escritos de Lucas, vemos que ele era um escritor culto e hábil, um historiador atento e um teólogo inspirado. Segundo parece, quando Lucas escreveu o seu evangelho, a igreja argentina não tinha nenhum desses livros completo ou bem conhecido a respeito de Jesus. Primeiramente, Mateus escreveu um evangelho para os judeus. E Marcos escreveu o evangelho conciso para a igreja em Roma. O mundo gentio de língua grega dispunha de relatos orais, dados por testemunhas oculares, bem como breves tratados escritos, mas nenhum evangelho completo com os fatos na devida ordem. Daí, Lucas se propôs a investigar tudo cuidadosamente desde o princípio. E provavelmente fez pesquisas na Palestina, enquanto Paulo esteve na prisão em Cesareia. E terminou o seu evangelho perto do fim daquele período, ou pouco depois de chegar em Roma com Paulo. Essa é a história, são as coisas que você tem que saber antes de começar a ler o livro de Lucas, e entender o que ele tem para te oferecer. Amados, está aí a apostila, eu dou por encerrado aqui, vamos demorar muito. Aqui, meu irmão, da irmã, leiam em casa, tenham a paciência de ler, releiam, orem. Estava dando testemunho para o nosso irmão, filho do pastor. Eu peguei uma vez uma teologia sistemática, vou trazer ela para o seminário, né? Ela vai vir para o seminário, vou mostrar ela. A teologia sistemática é mais difícil, é considerada uma das teologias sistemáticas mais difíceis de se ler do mundo. E eu falei assim, eu vou ler, molinho. 3 meses eu não estava entendendo nada. Um dia fui no culto, minha esposa lembra disso. Na época era minha noiva, já era minha noiva. Já era noiva, Lana? 2006? Já era noiva já, né? E o irmão levantou, estava dando aula na escola dominical, o irmão levantou e falou assim, irmão Cláudio, Deus me mostrava aqui todo o tempo que você estava dando aula, você diante de um livro, querendo ler o livro e não conseguia entender. E Deus mandava te dizer o seguinte, desce. Eu, assim mesmo, desce, porque Deus diz que com a tua sabedoria você não vai conseguir ler esse livro.
Você vai ter que descer, você vai ter que buscar em Deus a sabedoria. Deus não vai deixar você entender esse livro. E no livro, na introdução, está escrito assim na introdução: se você não conseguir entender as páginas desse livro, não culpe os editores ou o escritor. Culpe a si mesmo, por não estar na mesma vida espiritual que o escritor. No mesmo nível espiritual que o escritor. Olha, já tinha um desaforo. Eu olhei aqui e falei, não, agora que eu vou ler mesmo. Não, agora eu vou ler. 3 meses não entrava nada na minha cabeça. O irmão levantou na igreja, Diácono Anderson, levantou na igreja e falou: eu vejo você lendo um livro, tu não entende nada. Deus mandou dizer: enquanto tiver com esse nariz em pé, eu sou, eu posso, eu faço, é tudo comigo mesmo. Tu não vai entender nada. Desce. Aí Deus vai abrir o teu entendimento. Aí eu comecei a orar, jejuar, me humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Campanha de oração, jejum. Deus abriu meu entendimento. Eu li, a Elane jogou pro alto, começou, não, bacei pro irmão, lê isso aí, irmão, não tô entendendo nada. Eu falei: Jesus, o negócio é difícil mesmo, tem que orar e jejuar mesmo. Então, o que está na mão de vocês, irmão, não estou entendendo, irmão, ore e jejue, irmão. Ore e jejue, não desiste não, ora, jejue, insista. É a palavra de Deus. Essas apostilas estão para te ensinar a ler e entender a palavra de Deus. A coisa mais importante da minha vida é ler e entender a palavra de Deus, porque a santificação vem por ela, a libertação vem por ela, a cura vem por ela. Não preciso não, porque eu oro. Lascou tudo. A Bíblia de bem-aventurado não é aquele que ora de dia e de noite, é aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. A Bíblia não diz: se tu tomares o cuidado de orar dia e noite, farás prosperar. Está dizendo: se tomares o cuidado de fazer conforme está escrito, tu farás o teu caminho prosperar. Não está escrito lá em Deuteronômio: se você tomar o cuidado de orar dia e noite, se você tomar o cuidado de observar a lei do Senhor teu Deus e a praticar, então todas essas bênçãos te alcançarão. Então não confunda a coisa. Já ouvi gente falar para mim: não, ora, jejum, não preciso ler Bíblia não. Meu Deus, quando tu for pregar, não me deixa eu ouvir não. Deixa eu ir não, porque eu vou ficar doido, ó. Entendeu? Então a oração é comunhão com Deus. Oração é dependência de Deus. Oração é para buscar entendimento, para entender a palavra de Deus. Aprendam isso. É bíblico, está na Bíblia. A oração me dá unção, me faz ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. A Bíblia me faz ser cheio do Espírito Santo de Deus para entrar no céu. Não confunda. Está na Bíblia, irmão Cláudio, está. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E eles oraram e foram cheios do Espírito Santo de Deus e saíram com ousadia, intrepidez e poder fazendo a obra de Deus. João capítulo 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, será cheio do meu Espírito, e meu Espírito se transformará numa fonte que saltará para a vida eterna. Então não confunda. Oração te dá unção, Bíblia te dá salvação. Oração te dá unção, Bíblia te dá salvação. Ou Jesus é mentiroso, ou o que está escrito aqui é mentira, o que está escrito aqui é mentira, o que está escrito aqui é mentira, ou é verdade. Vamos orar para ser cheio e podemos lá entrar no terreno do inimigo. Agora, para entrar no céu é Bíblia. Santificação vem pela palavra. E Cristo amou a sua igreja para dar sua vida por ela, para a santificar pela lavagem da água da sua palavra, para apresentar a sua igreja a si mesmo, igreja santa, gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem coisas semelhantes, sem mácula, pela palavra. Uma hora de jejum, não precisa ler a Bíblia não. Tá bom. Mas faz o seguinte: você fica para lá e deixa eu para cá. Vamos fazer a obra, eu vou contigo. Não, atrás de mim, vai não, cara. Vai com o outro, de atrás de mim não, pelo amor de Deus, comigo não. Não, vai para lá, vai com aquele grupo lá, você é mais útil lá. Amém? Vai lá naquele grupo lá, deixa eu quieto aqui, irmão, não vai dar certo esse negócio. Chegamos num lugar, as irmãs tudo, né, irmã tudo manto. Aí eu falei: irmã, vamos orar para restaurar esse casamento. Não, irmão, pede divórcio, arruma outro. Falei: o diacho. As irmãs de oração tudo, mas não, manda esse cara embora, mas arrumou outro novinho. Não, escuta lá, eu não conheço. Eu falei: irmão, como é que tu sai para dizer que restaura e você diz restaura? Eu falo sai e você diz está amarrado. Eu saio, está amarrado, irmão, está amarrado ou sai, decide aí. Complicado, irmão, as irmãs tudo mandando divorciar, tudo mandando chutar o negócio. Eu falei: não, irmão, não é assim não, irmão, pelo amor de Deus.
A gente tem que ver, a Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Há uma contenda, um problema, tem que entrar com pacificação, mas não chuta, pau, arruma outro, joga essa praga na rua, arruma um novinho. Eu falei, tá doida, parei de andar com ela, minha esposa sabe. Eu falei, não, com vocês eu não arrumo mais não, vocês estão todos doidos. Também. Cheguei e falei, irmão, não dá não, mano. Uma coisa vocês falam outra. Não. Nunca mais. Eu falei, não, irmão, dá não. Aí chegou uma irmã lá, eu quero fazer parte do grupo. Aí eu falei assim, irmã, qual é a sua vida? Como é que tá a sua vida? Não, tô bem, tô em Cristo, mas como é que tá a sua vida assim? E aí, como é que tá o casamento? Eu tava com um varão aí. Não, mas mês que vem eu vou ser consagrada missionária lá na igreja, tô indo na paz, não. Mas esse negócio desse varão, como é que tá fazendo? Não, ele tava morando aqui comigo, eu tava morando com a irmã. A irmã não é casada com ele, não, mas tava morando, tava debaixo da bênção do pastor, o pastor sabia. A irmã tava tomando Santa Ceia, tava tomando Santa Ceia. E com o varão, E antes desse varão, teve um outro que não deu certo, e esse negócio também não deu certo, eita lasqueira, meu Deus. Falei, irmão, faz o seguinte, a gente vai orar. E se Deus revelar que é para a irmã andar com a gente, a irmã vai andar. Agora, caso contrário, fica na disciplina. Não, meu irmão, eu quero andar. E quis fazer prova. Não vou orar agora nada, irmão. Né, lembra? Vamos lá na minha casa. Não vou orar nada na sua casa agora. A gente vai orar, a gente vai buscar Deus, vai saber se é da vontade dele que você ande com a gente, irmão. E a irmã achando que estava assim, já estava no seguro. Tomando Santa Ceia, vai seguinte, fica aí, deixa a gente pra cá. Então, irmão, tem gente que é assim, irmão. Tem uns crentes problemáticos no nosso meio. Então, meu irmão, fica com a palavra, fica com a Bíblia, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Semana que vem nós voltaremos para continuar aprendendo a Tua palavra. Nos agracia, nos dá mais uma oportunidade de vir para a Tua casa, Senhor. Nos guarda por essa semana, continua dando ordem aos Seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, nos sustentar com as Suas poderosas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra, a fim de que 1000 continuem caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mal não nos sucederam, praga alguma chegando à nossa tenda, à nossa família, Senhor. Que somente com nossos olhos vejamos a recompensa dos que não Te temem. Pai, nos dá autoridade para pisar o aspo, o leão e o aspo, e calcar aos pés do filho do leão e da serpente. Pai, continua dando ordem aos Seus anjos para manter o valente manietado e todo o bando dele, Pai, toda a corja dele, Pai, os impedindo de atrapalhar a nossa caminhada para a Tua casa, Senhor, e impedindo, Senhor, nossos parentes chegarem até o Senhor. Nos dá a semana próspera bem sucedida, um dia igualmente próspero bem sucedido, Pai, e nos traz em paz e segurança domingo que vem, Pai, na terça-feira, os trabalhos aqui na igreja, Senhor, a consagração, Pai, todos os estudos, Senhor, continua conosco aqui em Campo Lindo, Pai, nos dando graça, para que semana que vem, se o Senhor não nos vier buscar, nós estejamos aqui dando continuidade a esse estudo, Pai, para crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho, porque muitos erram por não conhecer o poder de Deus e nem a Sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a não errar como muitos erram, Pai, conhecendo os dois, tanto o poder como a Tua palavra. Para a Tua glória eu oro na certeza da vitória, em nome do Senhor.